Fala galera, ligado no canal Resenha de Aço, Super Bahia e Bahia na Europa, que é Jair Oliveira, para mais um vídeo. Dessa vez vamos analisar, né, a rodada, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu já estava com saudade de fazer vídeos, né? Nesse formato eu gosto de fazer vídeo, analisar a rodada do Brasileirão. E estamos aqui para analisar a 17ª do Campeonato Brasileiro. Bahia venceu bem o Juventude, né? Bahia mostra a sua regularidade no campeonato, né? Time que perdeu apenas 3 derrotas nesse campeonato, vem bem, vem fazendo uma campanha consistente, e a minha sensação é que o que ocorreu no ano passado de queda de produção, esse ano, muito provavelmente, a gente não vai ver isso. Se Deus quiser, a gente não vai ver isso. E já vou botar a tabela na tela para a gente fazer a análise mais detalhada. Flamengo é o primeiro, com 36 pontos, né? O Cruzeiro é o segundo, com 34. Cruzeiro que perdeu para o Ceará em casa, né? Derrota dura, né? Derrota inesperada, ninguém esperava isso. E o Cruzeiro patinou. Palmeiras é o terceiro, com 32. Bahia, o quarto, com 28. Bragantino é o quinto, com 27. E o Botafogo, sexto, com 26. E ainda tem o Mirassol, que é a grande surpresa do Campeonato. Mirassol, sétimo colocado. Gente, Flamengo, Flamengo tem um jogo a menos ainda em relação ao Cruzeiro. E o Flamengo, ele dá mostras de que vai ser o campeão brasileiro, né? O Cruzeiro vem bem, o Cruzeiro investiu pesado no início do ano, né? Nessa janela ainda não fez uma grande contratação, um grande reforço, o Cruzeiro, né? Vem jogando bom futebol, tem um bom técnico, que é o Jardim, mas não tem como competir com o Flamengo, que é hoje o melhor ataque, com 30 gols, e a melhor defesa só tomou 6 gols, né? Quase a metade de gols que o Cruzeiro tomou, né? O Flamengo tem 6 gols sofridos, o Cruzeiro tem 11. Então, para você ser campeão no campeonato de regularidade, você pode até não ter um grande ataque, você não pode até não ter um ataque top de linha do futebol. Mas se você tiver uma boa defesa, uma defesa top de linha, você consegue ser campeão. O Corinthians de 2017 é a prova viva disso, né? Que foi campeão ganhando a maioria dos jogos 1-0, tinha uma defesa muito sólida, tomava poucos gols, né? Um sistema defensivo muito organizado, e eles conseguiram o título daquele ano, mesmo muita gente desacreditando. Carille ali, né? Retranca pesada, conseguiu ser campeão. Então o Flamengo, com 6 gols sofridos em 17 jogos, em 16 jogos, é um indício muito forte de que o Flamengo vai ser regular até o final, né? Vai ser regular até o final, se reforçou bem nessa janela. Então, ao que tudo indica, Flamengo vai ser campeão esse ano. Por esses números, né? Um time que só perdeu duas no campeonato. O Flamengo só perdeu 2 jogos no campeonato. Então, é uma regularidade, é um nível acima dos demais, está muito claro por esses números aqui na análise da 17ª rodada, né? Aí a gente vai pro Cruzeiro, falei um pouco aqui, né? Perdeu em casa pro Ceará, e aí um time que quer ser campeão, com todo respeito ao Ceará, não pode perder pro Ceará. São esses jogos que definem o título. Você perde para um time que... O Ceará está brigando na parte de cima da tabela, né? Mas o Ceará vinha de 3 derrotas consecutivas.
quando você perde para times que estão abaixo da tabela, né, você deixa pontos escapar, ainda mais em casa, né? Você está deixando os pontos necessários ali escapar pro título. Palmeiras tem 2 jogos a menos, é o terceiro colocado, tem 2 jogos a menos. O Palmeiras hipotético, ele tem ali 38 pontos, né? Se o Palmeiras vencer seus 2 jogos, ele pode ultrapassar até o mesmo Flamengo. Então, o Palmeiras é um time que também demonstra, tem sua regularidade, tem sua capacidade financeira, se reforçou bem, vendeu o jogador, vendeu o Richard Gil, mas é um time que tem uma capacidade de investimento muito grande e a gente também não pode tirar o Palmeiras dessa briga. Talvez os 3 ali que brigam pelo título, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, esse G3 aí, é os times que estão forte pelo título, né? Esses times aí que estão com acima de 30 pontos, eles são os candidatos. Aí você tem o Bahia aqui, o Bahia não é o postulante a título, né? Infelizmente, esse ano, a gente pode ser um time que brigue pelo título em algum momento, que encoste ali em algum momento, mas hoje eu não coloco o Bahia como um dos postulantes ao título, né? Para isso acontecer, o Bahia precisa manter essa regularidade que vem tendo, time que o Bahia também perde pouco, né? Tem o mesmo número de derrotas que o Palmeiras e que o Cruzeiro, né? Mas é um time que empata muito também, né? 4 empates, 8 triunfos, enquanto que Palmeiras e Cruzeiro têm 10 triunfos. Então, o Bahia precisa ter uma regularidade, vencer mais fora de casa. E, principalmente, eu acho que, já entrando na análise do Bahia, o Bahia é o G4, está dentro do G4, com 2 jogos a menos. O Bahia está dentro do G4 na 17ª rodada, com 2 jogos a menos. Isso é muito ponto, né? O Bahia faz uma grande temporada até aqui, um grande campeonato brasileiro até aqui. É muito ponto. Você está no G4 com 2 jogos a menos, é muita coisa. Significa que esse time ele tem muito a oferecer nesse campeonato. É um time que pode chegar ainda mais longe. Tem potencial para isso. Eu vejo potencial do Bahia para fazer o maior primeiro turno da sua história, né? Chegar acima de 31 pontos. Eu acho que o Bahia vai superar essa marca, né? Do melhor primeiro turno da história. E o Bahia tem potencial para fazer um grande segundo turno também. E aí a gente vai ver onde o Bahia vai chegar, se vai chegar em terceiro, segundo, se vai brigar pelo título. Mas a sensação que fica, e eu acho que eu tinha falado isso em outro vídeo, não sei, em outra rede, é que falta pouco, falta pouco, a sensação que fica é que falta pouco, gente, para o Bahia se tornar um dos times postulante a títulos, né? A gente vê o processo da SAF aí do Bahia, já estamos no terceiro ano, né? Segundo ano, 2023, é a terceira temporada, vamos dizer assim, 2023 foi o ano zero, né? Eles falam que foi o ano zero. Já estamos na terceira temporada da SAF e a gente vê uma evolução ano a ano. E esse ano a gente vê um Bahia mais consistente na temporada, mas se o Bahia reforçar mais, seja nessa janela ou na próxima, se trazer 3, 4 nomes ali de qualidade para setores chaves do elenco, o Bahia se torna um time postulante a título. Sim, postulante a título. Quem vê os jogos do Bahia sabe, o Bahia é um time organizado, o Bahia é um time que tem intensidade, o Bahia é um time que domina a posse de bola, mesmo o time pressionando, o Bahia consegue trocar bem a bola. É um time que tem boas peças, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, é um dos melhores meio-campos do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então falta só alguns retoques no elenco para que o Bahia se torne, dê esse passo a mais, se torne time para brigar por título, né?
Então, falta muito pouco, né? Essa sensação, o torcedor cobra reforços, cobra com razão, né? Mas eu também entendo o processo, que talvez esse ano não chegue essas peças, talvez esse ano não chegue essas peças para elevar o patamar do time, mas que ano que vem eu acho que aí é mais certo que eles façam esse movimento. É o que eu acredito, né? Bragantino é o quinto, Bragantino deu uma caída, 3 derrotas seguidas, Botafogo vem ali levando o seu elenco, acho que o Ancelotinho, né? O filho do Ancelotti. Ele está começando a entender o time, está começando a entender o futebol brasileiro, mas é um time também que pode chegar. O Botafogo também tem 2 jogos a menos. E é um time que tem condições de chegar até pelo investimento, a capacidade de investimento que eles têm, né? Mirassol, a surpresa do campeonato é o Mirassol, não tem como. 7º colocado, briga ali por uma por uma vaga na Libertadores também. É um time físico, é um time que tem um técnico que conhece o time, e eu acho que o grande mérito do Mirassol foi justamente entender o seu lugar no campeonato e não fazer loucuras, né? Não fazer como vários times aí, o Vitória, o Sport fez grande investimento, contratou vários jogadores, pagando dólar, né? 5 milhões, não sei o quê. Mirassol não, pegou um catado de cada time ali, time bem modesto e que tem um jogo competitivo. Eu acho que é o grande mérito do Mirassol. Vamos ver se eles vão ter força para se sustentar ali nessa faixa de tabela até o final. O Mirassol só perdeu 2 partidas. Só perdeu 2 partidas, assim como o Flamengo. Então, é um caso a se observar o Mirassol. O Mirassol pode surpreender, vamos ver. São Paulo é o 8º, time que empata muito, né? Mas agora já vem numa sequência boa aí com o Crespo, né? 3 triunfos consecutivos. Ceará venceu, a grande surpresa da rodada, se mantém longe. Acho que a briga do Ceará ainda. O Ceará tem que olhar mais para baixo do que para cima. O Ceará é um time que briga, está fazendo uma gordura, mas é um time que pode, tem potencial para descambar para ali, ficar beirando ali a zona de rebaixamento. O Ceará está fazendo um campeonato de sobrevivência, é o ano para o Ceará se manter na Série A. Para aí sim, ano que vem, eles poder alçar voos maiores. Inter, o 10º. O Inter é um time que, em termos brasileiro, vai ficar difícil para o Inter, né? Buscar alguma coisa. Acho que o Inter foca mais nas Copas. É um time mais copeiro, o Inter. Eu vejo um time que pode surpreender, pode chegar nas Copas, na Libertadores ou na Copa do Brasil, do que no brasileiro, que está muito difícil para o Inter. O Inter começou muito mal a Série A e agora está tendo que correr atrás das pontuações, né? Fluminense, Corinthians 12, vem de 2 empates aí nessas últimas rodadas. É um time cheio de problema financeiro, né? Estão avaliando se dispensa o Depay ou não. E é um time que está muito no fio da navalha ali, em termos financeiros. Eles estão pensando em demitir, em dispensar o Depay, se caso o Corinthians for eliminado da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil agora é a maior fonte de renda que o Corinthians pode ter nessa temporada. Se chegar, a Copa do Brasil é uma competição que paga bem, então é uma incógnita esse Corinthians. Ele pode chegar de novo numa pé de Libertadores, pode fazer aquela arrancada que fez no ano passado, mas também é um time que pode se aproximar cada vez mais da zona de rebaixamento se as coisas não derem certo, né, para ele na Copa do Brasil. Fluminense voltou, não voltou, né? Não voltou do Mundial. Veja como é o futebol, né? O 4º melhor time do Mundial, que é o Fluminense, vem de 4 derrotas consecutivas no Brasileiro. Você vê que o que aconteceu no Mundial foi um ponto fora da curva para mim. O Fluminense não tem esse elenco todo para dizer que é o melhor time do Brasil ou é um dos melhores times do mundo, não é.
Mas naquele momento ali, tudo convergiu, deu certo para o Fluminense conseguiu, por mérito, chegar na semifinal da Copa do Mundo de clubes, mas no brasileiro tá difícil, ainda mais agora se o John Arias, o Fluminense vai ter que ir ao mercado e trazer um cara diferenciado para substituir, para suprir pelo menos essa ausência do John Arias. Atlético Mineiro é a mesma situação financeira do Corinthians, né? 3 derrotas consecutivas. É um time que tem muita pressão, que tem que chegar, tem um elenco muito caro, então precisa chegar longe no brasileiro, certo? E vamos ver aí. Vai pegar o Flamengo na Copa do Brasil, então é uma pressão a mais. Pelo menos eles estão vivos aí na Sul-Americana e eles podem tentar dar uma prioridade para essa competição e aí pode se prejudicar no brasileiro, mas é um time que está numa posição que não condiz com a realidade do clube, o Atlético Mineiro, Grêmio todo ano é a mesma coisa, né? Briga ali, intermediário, brigando para não cair. Aí a gente tem Grêmio, Vitória, Vasco, ali na porta da zona, né? O Vitória, o vice, vem de bons resultados, né? Eu acho que um empate contra o Mirassol fora de casa é um bom resultado, dado a campanha do Mirassol. Agora, empatou com o Sport em casa, pontos que não pode, se eles querem escapar, não pode perder. Mas o Vitória não tá, ele não pode descansar porque ele tem 17 jogos. O Santos tem 16, um jogo a menos, tem 15 pontos. Se o Santos vencer, já ultrapassa o Vasco e o Vitória. O Vasco tem 2 jogos a menos. O Fortaleza tem 2 jogos a menos em relação ao Vitória. Então, virtualmente o Vitória está na zona de rebaixamento. Se esses times vencerem seus jogos atrasados, o Vitória fica numa situação difícil. O Santos também, o Santos com Neymar, com um elenco caro, está na zona de rebaixamento. Mas eu vejo o potencial, rapaz, essa briga contra o rebaixamento tá muito difícil, viu? Tá muito difícil, cara. Mas eu acho que se o vice não abrir o olho, vai sobrar para ele. Vice e Vasco. Eu acho que o Fortaleza e Santos não caem. Não cai, o Grêmio também, se não abrir o olho, vai cair. Tá muito pegado. Porque eu não vejo, por exemplo, eu não vejo Atlético, não vejo Fluminense, talvez o Corinthians, né? Talvez dos que estão acima desses porteiros aqui, né, que é o Grêmio, vice Vasco, dos que estão acima, só o Corinthians, né, pela questão extracampo que eu falei, só o Corinthians pode chegar ali nesse patamar. Agora aqui embaixo é isso. Santo Fortaleza e Juventude Esporte já podem, para mim, já podem começar a se preparar para a Série B. Já pode começar a montar elenco para a Série B, fazer um planejamento, orçamento, porque muito difícil que o Juventude escapa, até porque o Juventude ele é a pior defesa disparada do campeonato. 32 gols sofridos, 32 gols sofridos. O Sport é o pior ataque com 9 gols marcados. É muito difícil, muito difícil escapar. Esses times aí, galera, foi isso. Eu não pedi like, vou pedir like agora. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, né? Se inscreva no canal, nos 3 canais, se você não for inscrito, né? Resenha de Aço, Super Bahia e Bahia na Europa. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até a próxima pauta. Tamo junto.